E aí, pessoal, voltei. Sou Fabiana, do canal Fabiana Kiss, e hoje eu vim atender a um pedido que foi para falar sobre o Edinho, ou a XED. Eu tenho esse nome carinhoso. Bom, se você ainda não sabe quem eu sou, você chegou no começo do canal. Eu tô no meu terceiro vídeo, então dá para você voltar lá e ver o que eu já falei até agora. Falei um pouquinho sobre o controlador, sobre o uso do A1 Mixer, falei um pouquinho sobre mim. E hoje eu vim falar sobre outro instrumento que é o AXED, que é um sintetizador da Roland. Mas eu não vou falar hoje sobre os timbres nativos do sintetizador, que são muito bons, mas eu vim falar hoje sobre outra coisa, sobre outra abordagem que eu utilizo com o Edinho, que é a utilização dele como um controlador. Então, eu controlo ele através do tablet. E isso é possível porque esse equipamento, que é da Roland, tem uma vantagem que eu acho sensacional, que ele tem um Bluetooth embutido, então ele não precisa de interface de áudio para se conectar a alguma coisa. Ele já faz a conexão diretamente com o iPad, e eu vou mostrar também no finalzinho do vídeo como é que a gente faz essa conexão. Mas hoje eu vou mostrar mais ou menos como é que eu uso ele na minha realidade de banda. Eu não utilizo ele em muitas músicas, porque ele acaba trazendo a limitação do uso das duas mãos. Então, assim, é um uso desconfortável, o uso das duas mãos, é possível, mas eu não gosto. Por quê? O que eu gosto no Keitar é justamente que ele permite a sua liberdade para performar. Então, eu consigo andar pelo palco, consigo interagir com os outros membros da banda. Então, para mim, essa é a grande vantagem do AXZ. Então, se eu tô tocando, aí eu tenho que ficar usando as duas mãos, é uma posição desconfortável, não é legal de tocar. Eu, particularmente, não gosto, mas é possível tocar ele com as duas mãos. Eu não gosto, eu evito, eu uso realmente mais apenas uma das mãos para tocar. Então, eu guardo o Edinho para músicas em que usar só uma mão não vai ser prejudicial para a qualidade da música. Então, são músicas que eu não preciso performar tanto no quesito de qualidade de entrega, de harmonia, enfim, do que o teclado está oferecendo, mas sim o que eu posso oferecer de performance. Então, eu utilizo ele mais para. Eu gosto de tocar Highway to Hell com ele, porque o destaque, quem vai fazer o riff, quem vai fazer tudo é a guitarra. Então, eu fico mais de boa. Eu vou mostrar como é que eu toco Highway to Hell. Como vocês podem ver aqui no iPad, que eu já selecionei, eu vou usar um timbre de órgão. E eu gosto de subir uma oitava dele. Uma coisa que eu fiz foi, quando eu fiz as configurações do Edinho, eu mantive algumas funcionalidades que são nativas dele, e inclusive ele permite isso. Então, a forma como esse sintetizador, o controlador funciona, ele permite que você desative as suas funções de fábrica e você deixe apenas um botão para direcionamento MIDI, ou que este botão continue exercendo a sua função. Nesse caso, eu mantive a função de oitavador, que são esses dois aqui, uma oitava para cima, uma oitava para baixo. Highway to Hell eu toco uma oitava para cima, então eu clico aqui, subiu a oitava. Aí eu vou tocar Highway to Hell, eu vou tocar só com uma mão e eu deixo o brilho do instrumental para guitarra, porque eu sinto que tem momentos em que eu deixo a guitarra chegar mais e eu fico mais ali na performance, e outros momentos em que eu chego à frente da guitarra e o guitarrista, que é o meu marido, ele fica mais um pouco para baixo na mix. Então, no caso de Highway to Hell, como o foco tá na guitarra, eu vou para performance. Então, eu vou pro Edinho, uso só uma mão, para guitarra, porque eu sinto que tem momentos em que eu deixo a guitarra chegar mais e eu fico mais ali na performance, e outros momentos em que eu chego à frente da guitarra e o guitarrista, que é o meu marido, ele fica mais um pouco para baixo na mix. Então, no caso de Highway to Hell, como o foco tá na guitarra, então, para Highway to Hell e para outras músicas que são caracteristicamente guitarrísticas, outra música, Smells Like Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit, a mesma coisa. Ela tem uma característica muito grande com a guitarra. Então, se eu ficasse ali só com teclado, com MK4, eu ficaria limitada a uma performance que não era o meu foco ali, que o foco é a guitarra,
E aí eu prefiro ir pro Edinho e me soltar e me divertir. Então, com o Edinho eu realmente me divirto, eu bato cabeça. Então, essa versatilidade, ela é excelente. Vou colocar um trechinho de um vídeo, como é que eu me solto com a XZ. Então, assim, assim, o AXZ, o uso de um guitar, ele é para você entregar performance, performance não apenas no instrumento, que é possível, se vocês verem vídeo do Rules, do Dream Theater, ele usa um guitar. Ele é um animal, mas eu não sou um animal, eu sou, meu Deus, nada perto daquele ser humano. Então, eu não entrego tanta qualidade musical com o Edinho, eu entrego mais performance, o que também agrada o público. Porque eu costumo falar muito da nossa banda, que a gente é uma atração audiovisual. Eu tô, inclusive, aqui com o look que eu vou para um show. Então, eu digo que a gente é uma atração audiovisual e, através da performance, a gente consegue também entregar para o nosso público energia. Então, eu perco um pouco eu perco um pouco da qualidade do que os meus dedos podem entregar em questão de música, em questão musical, mas ganho em performance. Bom, e aí falando agora de o que eu utilizo ele como um controlador. Como eu disse, eu conecto ele, eu desliguei os seus timbres nativos, então eu desligo os timbres nativos de forma que ele só funcione como um controlador. E aí, desligado os timbres nativos, ele vai funcionar só com o que eu estou passando aqui. E aí, eu fiz também alguns endereçamentos. Por exemplo, aqui eu tenho duas possibilidades. Eu tenho dois MIDIs aqui na frente. Ele tem também, deixa eu mostrar. Aqui atrás, ele tem três. Ui, pare. Ele tem três botões aqui atrás, que eu utilizo. O do meio, ele é um sustain, e eu mantive ele como um sustain mesmo. E aqui, o de cima e o de baixo, eu utilizo eles como MIDI. Então, por exemplo, Admirável Chip Novo, que eu amo tocar essa música e bater cabeça. É sensacional. Admirável Chip Novo, eu faço várias mudanças ao longo da música. Isso porque eu fiz o endereçamento desses dois canais MIDIs. Então, eu vou alterar o ganho. Eu tenho um botão no meu iPad que ficou específico só para ganho. E eu tenho outro que ele vai ligar e desligar o drive. Eu vou mostrar para vocês. O drive tá aqui, ó. O drive é esse daqui. Então, quando eu aperto, uma coisa que acontece no Edinho, inclusive se alguém souber por quê e me ajudar, fico muito grata. Às vezes ele simplesmente esquece, ele esquece os endereçamentos e aí antes de começar o show eu tenho que vir e endereçar. Esse de drive ele sempre esquece. E aí eu vim aqui, enderecei novamente, pronto, já tá funcionando. Inclusive, depois eu mostro pra vocês como eu faço endereçamento. Então, como é que eu vou usar isso, por exemplo, em Admirável Chip Novo? Eu uso basicamente duas configurações do mesmo órgão. Eu uso o mesmo órgão com e sem drive. Só que, vocês vão notar, aqui é com o drive. Agora eu vou tirar o drive. Vocês viram que ele abaixou? Ele vai sumir na mix. Então, quando eu tiro o drive, automaticamente ele vai abaixar um pouco o volume, porque ele realmente perde um pouco de decibéis. Então, o que eu faço? Ao mesmo tempo
na música em que eu tiro o drive, para eu não sumir na mix, eu coloco o botão de ganho. Então, eu coloquei o botão de ganho, volta a aparecer na mix. Como é que isso vai funcionar na música? Essa aqui é a parte instrumental, que fica a guitarra, tá? E aí vem o silêncio. Depois desse silêncio, começa a música. E aí, o que é que eu faço? Eu vou tirar o drive, colocar o ganho, porque agora vem uma parte mais suave. Então, eu quero tirar a agressividade do drive e trazer um pouco mais de leveza pro órgão. E aí, eu vou voltar com essa agressividade no refrão. Vou mostrar como é que é. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era parafuso e fluido. E aí, a gente vai indo na estrofe com o órgão bem mais suave. E aí, quando eu vou voltar pro refrão, eu quero a agressividade de volta, porque volta muito agressiva a música. Então, eu vou transmitir isso pro meu keitar como? Tirando o ganho, porque se eu ligo o drive sem tirar o ganho, eu vou lá em cima, vai dar BO. Então, eu vou, ao mesmo tempo que a cantora tá terminando aqui, nessa parte, que é o pré-refrão, eu vou colocar vou aumentar a vibração do órgão, por quê? Para gerar uma tensão um pouquinho maior. Aí ela vem assim. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer. Reinstalar o sistema. Veio o silêncio, vou fazer o quê? Rapidamente desliga o ganho, liguei o drive aqui, usando os dois dedos. Um vai desligar o ganho, o outro vai ligar o drive. Vamos pro refrão. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Não se esqueça, use, seja, ouça, diga, leia, more, gaste, viva, pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga. Detalhe, agora vem uma parte que a cantora não está cantando, mas que eu quero mais pressão. Com o drive, eu vou acelerar a rotação. E aí vem a guitarra fazendo um riffzinho. Silêncio. E aí eu volto pro riff de guitarra. É assim que eu toco. E aí, o que eu mostrei aqui? Mostrei modulation bar controlando a rotação de órgão, ganho e drive controlados por aqui. E eu tenho outras opções também, outros endereçamentos que eu fiz. Tudo isso é usando um A1 mixer e utilizando o Keytar como um controlador. O que eu tenho aqui também? Blinding Lights, também utilizo uma função super legal. Eu vou abrir aqui o sintetizador que eu uso. Inclusive, por que que eu escolhi usar o AXZ como um controlador ao invés de um sintetizador? Por quê? Ele tem ele tem possibilidade de você usar os timbres nativos ou de você criar os seus próprios timbres em um aplicativo próprio da Roland, mas eu prefiro os plugins. Então, assim, por uma opção, por uma questão de gosto, eu achei melhor trabalhar com os plugins do que com o aplicativo nativo da Roland. Gostei mais, me familiarizei mais. Então, eu não utilizo o aplicativo nativo dele, mas ele tem um aplicativo nativo para você produzir os seus próprios timbres, se você não quiser usar os timbres padrão da Roland, ou você pode usar ele como um controlador. Como eu disse, ele tem um Bluetooth integrado, então com o próprio Bluetooth você já consegue mandar para lá e já manda ver. Então, aqui, o que eu fiz? Aqui nós temos dois knobs. Um de volume, que ele realmente está controlando o volume. Porque às vezes eu tô lá longe, eu percebo que eu tô muito alto, eu tô muito baixo. Consigo regular o volume aqui. Porque quando eu pego o Edinho, eu vou pro meio do palco, eu saio de perto do tablet. Então, eu preciso que tudo que eu preciso comandar vá junto comigo. Por isso, eu fiz os endereçamentos. E aqui nesse knob, eu tenho o controle do cutoff. Então, aqui, se vocês verem ali, eu estou controlando, mexendo o cutoff. E eu utilizo isso para algumas músicas específicas. Por exemplo, Blinding Lights. Vou mostrar para vocês. Deixa eu só voltar pro original. Bom, Blinding Lights. Não liguei o canal, né, gente? Se não ligar o canal, não funciona. Inclusive, depois vão lá no meu primeiro vídeo para ver como é que. Para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui nesse tablet.
Mas enfim, liguei o canal agora. Agora temos volume. Blinding Lights, eu não vou utilizar o timbre dessa forma. Porque ele começa com o cutoff fechado, o cutoff vai abrindo e aí a música vai crescendo. Então, como é que eu fiz isso? O cutoff tá aqui, vou arrumar. A música começa aqui. Começo a abrir o cutoff. Cheguei no máximo. Vou entrar e a banda vai entrar junto comigo. Então eu tô aqui e durante a música toda eu vou ficar mexendo no cutoff. Por quê? Quando chega na estrofe, o cutoff fecha de novo. Então eu vou vir pra onde na estrofe? Vou vir pra cá. Fico lá atrás. Segunda parte da estrofe. Quando eu vou pro refrão, abro de novo porque eu quero voltar lá pra frente. Então, fecho, volto pra estrofe. Então, utilizo cutoff aqui. E o que eu tenho mais para mostrar para vocês? Outra função que eu coloquei, no botão aqui atrás, o que eu fiz? Eu direcionei para eu poder fazer ligar e desligar os canais que eu utilizo para Take On Me. Por quê? Take On Me eu também fiz uma escolha de utilizar o Keitar. Por quê? Take On Me é uma música bem pianística, ou tecladística, na verdade, né? Então, assim, eu poderia e deveria, talvez, utilizar as duas mãos, sim. Fazer o pad com uma mão, o riff com a outra. Só que, ao mesmo tempo, é uma música que traz muita energia e eu também acho importante, no contexto de banda, você ter a troca de energia. Então, eu fiz a opção de perder um pouco das várias camadas que Take On Me tem na versão de estúdio para ganhar uma versatilidade e uma presença de palco ao vivo. Então, para Take On Me, eu saio do teclado e venho para o Keitar. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria fazer algo tão simples. Então, eu fiz uma programação aqui para que eu tenha, pelo menos, o controle de duas camadas. Talvez eu acrescente uma terceira, porque no refrão de Take On Me tem como se fosse um coralzinho lá no fundo, que eu quero colocar ele também, mas enfim, eu ainda não fiz isso, mas tá pro futuro aí. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um endereçamento MIDI. Nesse endereçamento, eu coloquei ele para ligar e desligar canal. E aí, como é que eu fiz? Eu coloquei eles alternados. Agora tá ligado o canal do riff, que é... Tá ligado o canal do riff. E aí, quando eu vou apertar o meu endereçamento aqui, ele tá funcionando para ligar e desligar dois canais ao mesmo tempo. Só que, como o do riff estava ligado e o da estrofe estava desligado, quando eu aperto o botão, o que ele faz? Ele inverte essa situação. Ele liga o da estrofe e desliga o do riff. E assim eu consigo fazer essas trocas. Então fica assim. Nossa, inclusive ouvindo esse timbre agora, eu acho que eu vou pôr um pouco de coros, mas tudo bem, enfim. Fala aí nos comentários o que vocês acham que eu posso fazer pra melhorar esse timbre aqui. E aí, enfim, voltando, né? Ainda nem falei sobre timbragem nesse canal. Mas sobre timbragem, na verdade, sobre tudo, eu sou bem iniciante, né? Eu comecei a timbrar, a utilizar o iPad para construir plugins e realmente começar a timbrar meus próprios timbres tem, acho que
6 ou 8 meses. Enfim, tem pouco tempo. Então, me fala aí o que vocês acham que eu tenho que fazer pra melhorar esse timbre aqui pra Take On Me. Mas vamos lá. É o que temos por enquanto. Então, eu vou pra estrofe. O que que eu faço? Apertei aqui, ele vai mudar. Apertei. Então, existem outras coisas que eu faço também. Eu utilizo ele para fazer solos de guitarra. Por exemplo, Seven Nation Army, o solo de guitarra quem faz sou eu, não é meu marido. Então, eu tenho essa versatilidade. Vou ver se eu mostro para vocês o solo de Seven Nation. Primeiro, som de órgão mais agressivo, porque eu tô tomando o lugar da guitarra. Então, eu quero um pouquinho mais de agressividade. E eu utilizo, durante o solo, o modulation bar para dar aumentar um pouquinho a vibração em uma parte do solo e ele fica mais ou menos assim. Essa é uma das músicas que eu toco o solo da guitarra, né? Então, como é que eu fiz, como é que eu consegui conectar o Edinho ao iPad? Eu vou mostrar para vocês. Bom, então, pessoal, aqui ele tá indicando que o Bluetooth está ligado, mas ele não tá pareado, tá vendo aqui? Ele não tá pareado, ele tá só ligado. Quando ele conectar, ele vai ficar com uma caixinha em volta do símbolo do Bluetooth. Vai clicar no A1, vai vir aqui nos 3 pontinhos, que vai abrir as configurações. Vamos nas configurações. Lá embaixo a gente vai ter a parte de Bluetooth central. Quando clicar aqui, ele vai aparecer o Edinho, o AXZ, né? Aqui ele tá como não conectado, porque eu esqueci para gravar o vídeo para vocês. Eu esqueci o Bluetooth. Clique em não conectado, ele vai perguntar se quer emparelhar. Quando a gente emparelhou, ele vai aparecer o quadradinho lá no AX para mostrar que ele está agora emparelhado. Então, emparelhou, vai aparecer aqui no AXZ o quadradinho em volta do Bluetooth, sinalizando que ele está emparelhado. E aí agora eu vou ter que informar em quais canais eu quero que ele apareça. Então, eu utilizo o AXZ basicamente com 2 canais aqui na minha mix. Eu vou colocar no canal 3, então vou vir aqui em conexões. E vou informar que eu quero que o AXZ faça essa conexão. Então, aí agora ele vai tocar. Eu vou fazer isso para os outros canais que eu utilizo. Então, eu utilizo o AXZ com o King Bee e também com o Player 2. Então, eu vou vir aqui e vou sinalizar que eu quero que faça a conexão com o AXZ. Esse daqui seria o meu outro teclado, que é o Novation, mas ele tá desligado aqui, mas eu vou mostrar para vocês depois. Então, é assim que a gente faz a conexão Bluetooth do AXZ. Agora ele tá tudo conectado, funcionando. Bom, gente, era isso que eu tinha pra mostrar hoje. Hoje era uma breve conversa. Como vocês podem ver aqui, eu tô vestida pra ir pro show, né? Então eu vim aqui gravar bem rapidinho pra vocês, só pra mostrar um pouquinho, atender ao primeiro pedido do meu canal, que foi: mostra o Keitar, o que é que você faz com ele? Bom, eu mostrei um pouquinho aqui do que eu faço com ele, expliquei um pouquinho do porquê que eu opto, às vezes, por sair do meu teclado, do meu MK4, pegar o Edinho. Tudo isso tem relação com performance de palco, realidade de banda, que é a minha realidade. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês. Mais pra frente eu vou fazer mais vídeos pra mostrar um pouquinho mais sobre o Keitar, como eu fiz essas programações, como essas programações são feitas. Mas por hoje é só.
Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês querem ver de conteúdo, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, quais são as sugestões para mim, porque eu também quero aprender com vocês e é isso aí. Muito obrigada por me assistirem. Não tô acostumada a falar isso, mas ativa o sininho, curte, comenta e compartilha e é isso aí. Até a próxima.